Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para mais uma live aqui no canal. Hoje eu vou receber o Dr. Hermano Pinheiro e o assunto vai ser concussão no futebol americano. É um assunto extremamente importante para a gente que praticou e que pratica, para fisioterapeutas, profissionais da saúde, técnicos e todo mundo envolvido no esporte. Então, fica ligado que o doutor vai entrar já já e a gente vai trocar uma ideia bem legal sobre esse assunto que é vital para a carreira dos atletas de futebol americano. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, fique à vontade para escrever na caixinha e assim que a live for andando e a gente for prosseguindo ao tema, eu vou tentar pegar a sua pergunta e colocar à disposição do doutor Hermano Pinheiro, tá bem? Só um aviso, quando o doutor entrar, eu vou fechar a caixinha, né? No caso, aqui eu não vou conseguir ver mais as mensagens, mas vocês podem colocar no inbox, que daí eu vejo subindo e eu posso interagir com vocês também, beleza? A Cris tá aí, tudo bem? O pessoal da Ford Fisioterapia, legal, trabalha junto com a fábrica. Débora e Rafael, muito legal. A Miriam também tá aí, muito show, show de bola. Então vamos esperar o Dr. Hermano Pinheiro chegar e a gente vai começar essa live não é uma simples live, é uma aula e vai trazer muita informação para vocês. Esse tema, para ser sincero, ele foi pouco abordado no futebol americano e na minha época, que comecei em 2009, 2010, quase ninguém falava dele. Então, acho que vocês agora já devem ter uma noção mais por cima do tema, mas agora a gente vai entrar a fundo e detalhadamente ao tema concussão de futebol americano, beleza? Deixa eu ver se... Acho que o doutor já está aí. Deixa eu ver se eu posso convidá-lo. Vamos lá. Deixa eu ver. Doutor Hermano. Encontrei ele aqui, vou convidar. Essa live, essa aula. Bom dia, doutor, tudo certo? Deixa eu acertar a câmera. Bom dia, Gerson. Tudo bem? Cara, tudo ótimo. Primeiramente, é um prazer falar com o senhor. Muito obrigado por disponibilizar para trocar essa ideia, para explicar para a gente sobre o tema concussão. Mas antes de qualquer coisa, por gentileza, se introduza, explique aí o que o senhor já estudou e já fez para ganhar essa notoriedade no futebol americano e na fisioterapia, porque o quanto de mensagem eu recebi falando que o senhor é o mestre, é o especialista nisso, não é brincadeira. Então, por favor, fique à vontade. Inicialmente, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema, que é extremamente importante, não só no futebol americano, mas em outros esportes. Né? Tem uma discussão muito grande hoje no futebol. E eu trabalho particularmente com futebol americano e com rugby, mais recentemente. E a gente tem tanta coisa importante para falar aqui, né? Eu vou passar muito tempo falando sobre mim, mas eu sou fisioterapeuta, me formei na Universidade de Fortaleza em 2005 e fiz minha especialização em reabilitação esportiva pela Escola Paulista de Medicina, lá no Centro de Traumatologia do Esporte, da Unifesp. Meu mestrado, meu doutorado e meu primeiro estágio de pós-doutoramento na USP, ciências do aparelho locomotor, mais voltado para o músculo esquelético e fisiologia do exercício. Eu trabalho com concussão desde 2014, final de 2013, 2014. Legal. E já trabalhei com atletas de handball, lutas, né, mas meu público principal hoje é de futebol americano, aqui em Fortaleza. Nós temos equipes aqui no Ceará. A mais conhecida é o Ceará Caçadores, que participa da Liga Nacional, mas existem outras também aqui, outras equipes boas também. Então,
Sou fisioterapeuta esportivo, além de concussão, eu trabalho com outras lesões, né? A fisioterapia esportiva é mais Em conhecida, geral. né? Mais conhecida pela abordagem traumato-ortopédica do que propriamente das outras áreas de atuações que são incluídas dentro da área da fisioterapia esportiva, né? Sim. Entre elas a concussão cerebral. Então, é um assunto que não é apenas pouco conhecido pelos atletas, mas ainda é pouco conhecido pelos profissionais de saúde, né? Eu Tanto acredito piamente. médicos quanto fisioterapeutas, e isso é fácil da gente compreender porque não é um tema que é abordado na graduação. Então, os cursos de Infelizmente, graduação, eles não abordam isso, nem na medicina. sim. Eu já ouvi isso de colegas da medicina, né? Não tem essa abordagem. Eles mal veem medicina esportiva na graduação, agora recentemente é que começam a ver, se não me falha a memória, mas Sim. medicina esportiva ainda é mais um assunto de especialização, né? Eu lembro, na época que eu estava na USP, Sim. a USP criou a primeira turma de medicina esportiva na época que eu estava fazendo meu mestrado e meu doutorado lá. Eu lembro disso. Eu cheguei até a ter uma interação, porque eu trabalhava muito com fisiologia do exercício, né, na experimentação, então a gente acaba chegando, eles acabam chegando até o nosso trabalho, né? Sim. Então é um assunto pouco conhecido, mas a gente vê recentemente uma atenção melhor da mídia nacional a esse tema, né? Não da maneira como deveria ser abordado, mas já está sendo encaminhado. A gente vê aí nas ações, tem muitos jornalistas já mais interessados nesse tema. Então, então E vamos a, melhorar isso aí a partir de hoje, porque vamos colocar isso aí dentro do futebol americano e espalhar com certeza. Eu fiz uma pesquisa e já tem em torno de umas 10 perguntas e eu tentei ordená-las para ficar fácil o entendimento. Então, eu vamos para fazer isso ficar bem conciso. O que é uma concussão, de verdade, o que é uma concussão? E ela tem níveis? Ela é diferente ou ela é igual? Sempre toda concussão é igual. certo. Então vamos direto ao assunto, né? Papo reto. Então, uma concussão, a melhor definição que eu posso trazer para vocês, uma concussão, para a gente sair lembrando disso. Uma concussão é uma lesão cerebral. Então isso precisa estar Certo, claro na mente de todo mundo. A gente está certo, falando de uma lesão cerebral. Ela é diferente daquelas que a gente conhece mais comumente na sociedade, de um acidente vascular encefálico, que é o derrame, de um traumatismo encefálico que leva ao coma, né, que já é um nível mais avançado assim de trauma cerebral. Mas a concussão ela é uma lesão traumática cerebral. Ela certo. não é associada com nenhum tipo de achado em exame radiológico. Então significa que se você tiver uma concussão e você fizer uma tomografia computadorizada, não vai surgir Uhum, nada. Se você tiver apenas uma concussão, não vai aparecer nada nessa tomografia. Então significa que se a tomografia não acusou nada, não significa que você não sofreu uma concussão. entendi. Porque o que caracteriza a concussão são os sintomas e os sinais apresentados. Então existem Sim, sinais que a gente pode visualizar, o atleta apresentou tais sinais, a gente pode falar sobre eles, já, e sintomas que esse atleta pode reportar. Mas é importante que, para certo. reportar esses sintomas, eu só reporto um sintoma se isso está me incomodando de alguma maneira. Eu estou preocupado com isso que eu estou sentindo. Então é importante dar um valor a isso que ele está sentindo. Então é importante que o atleta entenda o que é uma concussão e entenda que existem consequências relacionadas a essa concussão. Sim, Principalmente se ele continuar exposto ali no jogo ao risco de sofrer novos impactos na cabeça. Inclusive, existe um risco até de óbito desses atletas por uma síndrome uau, rara que chama síndrome do segundo impacto, que é quando uma segunda concussão ocorre quando você ainda não se recuperou completamente da primeira concussão. E aí uau, nunca ouvi falar. a gente entra num ponto importante que o que é uma recuperação de uma concussão? Você pode se recuperar clinicamente. Significa Certo, que
você não possui mais aqueles sintomas em repouso, nem sob um estresse específico que o profissional de saúde vai fazer em você durante a reabilitação, que é o quê? A gente impõe uma sobrecarga física, com exercício físico de diversos tipos, né, em um protocolo específico que a gente usa, associados Certo. ou não a uma demanda cognitiva maior. Então, significa que durante o exercício eu vou testar habilidades cognitivas suas, sua capacidade de atenção, né, de Uhum. atenção dividida, você ter que focar em vários objetos, né, dividindo a sua atenção ali, sua velocidade de reação. Então, existe um procedimento correto a ser adotado após cada caso de concussão antes de o atleta voltar para o esporte, certo? Então, Perfeito. E existem níveis diferentes de concussão? bom, há mais ou menos 15 anos atrás, quando se começou a discutir mais no âmbito científico sobre as concussões, logo ali depois do primeiro caso diagnosticado de encefalopatia traumática crônica no futebol americano, então surgiu, nos primeiros consensos internacionais, existia uma classificação em concussão Sim. leve, moderada e grave. Como é hoje? Isso não existe. Não existe uma maneira de você dizer que uma concussão é leve em relação à outra. Existe um parâmetro de maior severidade que a gente usa na prática clínica, que é qual? Uma concussão ela é mais severa quanto maior for o número de sintomas reportados pelo atleta ou pelo paciente e quanto maior for o score atribuído aos sintomas. Então, durante a avaliação existe um score de 0 a 6. 0 é não ter aquele sintoma e 6 é ter um sintoma reportado como extremamente intenso, atípico, nunca foi sentido, é muito intenso para o atleta, de acordo com a percepção dele. Então, a gente pega Certo. o número de sintomas reportados e o score atribuído. E a gente faz um cálculozinho, tem um score total de sintomas. Então, quanto maior, né, esse score, maior é a severidade da concussão. Mas essa é a única maneira, que é baseada na clínica. Não significa que nós estamos falando de todos os sujeitos, todos os atletas, todos os pacientes que reportam sintomas, ou seja, eles estão automaticamente sob suspeita de concussão. Né? Então, Perfeito. essa é a única maneira. Então, na prática, se você for... eu estou acompanhando o jogo de futebol americano, o meu atleta bateu o capacete, ele reportou um sintoma. Eu não tenho somente, com poucas informações assim, de dizer que uma concussão é leve, moderada ou grave. O atleta apagou em campo. Será que essa concussão é mais grave? Bom, não quer dizer que ela seja mais grave do que uma concussão que o atleta só teve dor de cabeça. Toda concussão é uma lesão cerebral séria, que merece uma atenção. Então, o atleta que só reporta dor de cabeça, ele merece a mesma atenção dada ao atleta que apagou em campo. Agora, qual é a questão relacionada ao atleta que apagou em campo? Quando você leva um impacto na cabeça, você pode ter outras lesões além da concussão. Então, quando você apaga em campo, a gente chama isso de sinal de alerta ou bandeira vermelha. Então, existem bandeiras vermelhas, essa é uma delas, a perda da consciência, que nos chama a atenção para a possibilidade desse atleta, além de uma concussão, que já está caracterizado, ter sofrido uma ruptura de vaso e está com uma hemorragia ali em desenvolvimento, que vai aumentar a pressão dentro do crânio, vai colocar ele sob o risco de ir a óbito ali, se ele não for encaminhado imediatamente para um hospital para fazer uma tomografia e se avaliar se ele teve ou não uma ruptura vascular. Então, existem bandeiras vermelhas, são importantes de todo mundo conhecer. Né? Todos os profissionais, seja fisioterapeuta, médico, profissional de educação física, que são os profissionais que estão diariamente com os atletas. Tem que conhecer uma concussão, saber que é uma lesão cerebral, é uma lesão séria, não existe essa de dizer que ela é leve, moderada e grave. Se ele só tem um sintoma, tem que ter a mesma atenção que aquele que apagou no campo. Isso é uma mensagem que precisa ser difundida e ainda não é.
A gente vê apenas em alguns esportes, inclusive profissionais no Brasil, só se fala de concussão no futebol, por exemplo. Só se fala de concussão no futebol quando o atleta apagou em campo. Ou quando o atleta, depois que bateu a cabeça, não conseguiu jogar mais, porque começou a ter tontura, vertigem, náusea, foi na beira do campo, vomitou, não consegue mais ficar em campo. Mas existem muitos casos que o atleta tem uma dor de cabeça, ele se sente um pouco atordoado, não reporta isso, não foi percebido, continua em campo. Então, esses casos são tão sérios quanto aqueles onde o atleta apaga. Em relação ao quê? Aos riscos que ele tem de continuar ali, naquele dia, no jogo, e aos riscos dele, porque não foi removido do jogo. Desenvolver um quadro clínico de persistência de sintomas, onde ele vai conviver com uma dor de cabeça, que vai desaparecer em repouso, mas vai surgir no treino, que vai desaparecer depois que ele recupera do treino e vai aparecer novamente no jogo, que vai atrapalhar o desempenho dele, vai alterar a qualidade de vida dele. Outros parâmetros cognitivos, como a capacidade de atenção, de focar, de tempo de reação motora a estímulos visuais e auditivos, que são treinados em vários esportes. Mas ele vai ter um prejuízo dessas funções, que vai colocar ele sob um risco de ter novas concussões, que vão ficando cada vez mais frequentes. Vai ser um atleta que vai bater muitas e muitas vezes o capacete em treino, full contact, em jogo, vai ter novas concussões, vai ter lesões musculoesqueléticas, vai desenvolver um quadro clínico persistente e mais lá na frente ele tem um risco grande de desenvolver uma doença neurodegenerativa, que pode ser a encefalopatia traumática crônica, que é abordada naquele filme do Will Smith. Sim. Mas ele pode ter outras doenças neurodegenerativas, por conta dos impactos repetidos na cabeça, as concussões tratadas, como a doença de Alzheimer, como a doença de Parkinson, como a esclerose lateral amiotrófica, como a esclerose múltipla. Então, existem muitas doenças neurodegenerativas que já existe evidência científica de associação com históricos repetidos na cabeça. Incluindo, se você tem um histórico de traumas na cabeça, a gente sabe que em alguns esportes é muito comum. A gente já sabe hoje que você também tem um risco maior de sofrer um AVC. Sim. Isso já entra dentro dessa lista com essas outras doenças. Então, impacto na cabeça pode causar concussão, e toda concussão é séria. Então, isso significa que todo impacto na cabeça merece uma atenção devida. Se isso faz parte do esporte, como as lutas, os impactos na cabeça são parte do esporte. Futebol americano ocorrem, a regra já mudou tanto, que se torna cada vez mais difícil ter um impacto capacete, mas eles ocorrem. Mas no momento que eles ocorrerem, é importante que eles encontrem um atleta consciente em relação a ele mesmo. Que aquilo ali não deveria ter ocorrido, mas se ocorreu, o mais importante naquele momento é ele reportar aquilo para um profissional que está perto dele. Pode ser para o técnico, para o fisioterapeuta, para o médico da equipe, que ele não está se sentindo bem e que ele não quer continuar no jogo, porque naquele momento o mais importante é ele se recuperar. Então, em relação às concussões, a gente nunca vai evitar que elas ocorram no esporte. Elas vão ocorrer. Existem medidas de diminuir a chance delas ocorrerem. Sim. Mas o mais importante é fazer o que tem que ser feito, que é sair do jogo naquele dia e entrar num programa de reabilitação. Fazer reabilitação mesmo, com um fisioterapeuta que vai conduzir você uma trajetória específica de exercícios, mas não é apenas fazer exercício e ver se tem sintoma ou não, é colocar estímulos específicos para o cérebro. Estímulos relacionados ao aparelho vestibular, ao posicionamento da cabeça durante o movimento, as habilidades cognitivas de atenção, foco, vários tipos de atenção dividida, atenção sustentada. Então, um profissional especializado, ele vai conduzir você por um caminho seguro
até você voltar aos treinos, voltar para o esporte. Então a gente fala muito, a concussão é uma coisa séria, se sofrer uma concussão não tem jeito, você vai ter uma doença lá no futuro. O martelo não está batido ainda. A gente sabe que 20% dos atletas, não são todos os atletas da NFL, por exemplo, que têm encefalopatia traumática crônica. E todos eles jogaram futebol americano. Então existem fatores de risco. Existe a relação com o número de concussões sofridas. Principalmente, aí é o ponto que a gente mais dá atenção hoje. O mais importante parece ser o que você vai fazer quando a concussão ocorrer. Então, se todas as concussões fossem tratadas da maneira como elas têm que ser tratadas, e o retorno ser feito com critérios, né? Não apenas, você está sentindo alguma coisa? Não estou mais não. Pode voltar para o treino. Não é assim. Você tem que passar por critérios. Significa que você tem que ser avaliado antes de voltar para o treino. Você tem que ser avaliado de novo antes de ir para o jogo. Então, se for assim, a gente acredita que uma concussão seja única. E a próxima concussão vai ser uma concussão diferente, não relacionada à primeira, com essa questão cumulativa dos traumas. Perfeito. Existem alguns trabalhos que já abordam essa temática, a literatura científica. Eu li um editorial há pouco tempo no Jornal Britânico de Medicina do Esporte, que ele falava isso, ele apresentava um caso, onde ele mostrava a recuperação, inclusive metabólica, do cérebro do atleta, que dá para se fazer isso através de exames específicos, né, exames por imagem específicos, não são esses de rotina, são mais usados a um nível mais avançado, que avaliam ali o conteúdo de prótons, né, no cérebro do atleta. E mostrava a recuperação total do atleta depois de 30 dias, passando pela recuperação, pela reabilitação. Então, a gente acredita muito nisso, né? Se você tratar corretamente, uma concussão vai ser um evento que já passou e uma próxima concussão vai ser uma lesão diferente. Mas, infelizmente, o que a gente vê é o quê? O atleta sofre uma concussão, ele não entra num programa específico de reabilitação, muitas vezes ele volta depois de 6 dias, porque existem protocolos que permitem que ele volte com 6 dias, enquanto a recuperação metabólica do cérebro ocorre com 30 dias. Então, esse seria talvez o tempo mínimo para ele voltar, lógico que passando por critérios, mas isso é uma luta ainda dentro da discussão, não científica, mas em relação a políticas adotadas em instituições esportivas, que cabem aos dirigentes e não aos pesquisadores e aos profissionais que trabalham com a educação de saúde. Então, a gente acredita muito nisso. E um ponto-chave em todo esse processo que a gente está falando é o atleta. Se o atleta ele quer se cuidar, ele sabe... eu gosto muito de futebol americano, mas eu sei que existem alguns riscos. Mas se ele tiver sob uma assessoria adequada em relação a esses riscos, ele pode sair de todo esse processo com um mínimo de riscos, de exposição a esse risco todo. Né? Ele sabendo o que pode fazer, eu acho que tive uma concussão, vou procurar um profissional especialista, seguir o protocolo, não vou ter pressa para voltar, porque mais importante é a minha saúde. Né? Que é lógico que o profissional quer que ele volte mais rápido. Com certeza. Mas o profissional não está liberando ele mais rápido para retornar, não é porque ele quer segurar o atleta, não. É porque ele não atingiu os critérios ainda para retornar. Mas muitas vezes o atleta não entende isso. Então, eu acredito muito na educação de saúde. Eu acho que o atleta, ele nem sabe disso, então ele não sabe do problema que pode ocorrer de ele entrar, até porque eu fui atleta por 10 anos e toda certeza, eu sofri concussões, até porque a minha técnica de taclear não era boa. Eu era muito intenso em campo e eu atravessava o atleta e normalmente meu capacete batia ou no pad dele ou no próprio capacete dele e eu sempre sentia um tipo de tontura, eu via estrelas às vezes. Então, eu sempre fiquei em campo, sempre fiquei em campo. Então, acho que eu não sabia, claro que eu sabia que aquilo era uma concussão, mas eu não sabia que aquilo era
parar e pedir ajuda ou falar, cara, eu não tô me sentindo bem. Teve até um fato, um lance que é emblemático aí, acho que aconteceu em 2013, que eu me choquei com um atleta, ele desmaiou e eu tive uma concussão extremamente severa no sentido de... Eu lembro que eu me dei conta, eu estava de joelho, e eu olhei para a arquibancada e ela toda estava se movendo, gritando, e eu não conseguia escutar nada. E eu só via muita estrela assim na minha frente. E eu sendo importante pro time, eu voltei e continuei jogando. Eu lembro que eu joguei praticamente um drive, eu joguei sem o que estava acontecendo no jogo. E assim, agora pessoalmente, eu pedi alguns exames para ver se está tudo ok. Eu não tenho resultado ainda, mas eu não sinto nada, mas eu quero confirmar que está tudo ok. E vou até passar essa informação para frente, né, para as pessoas e os atletas se sensibilizarem e entender a situação. Mas que é ignorância dos atletas, porque eles não sabem o problema que é sofrer uma concussão e as consequências de ficar em campo. Eu não sabia de verdade. E agora eu venho aprendendo porque venho lendo e acompanho você já há alguns meses, né? Até agradeço aí, a gente já conversa há alguns meses e conseguimos fazer essa live acontecer. E somando essa informação, eu queria perguntar, a concussão, fisicamente falando, o que que é? É o cérebro se movendo? O que que acontece? E exatamente tem que acontecer quando o impacto na cabeça ocorre? Ou eu posso, por exemplo, uma porrada com o ombro, com o shoulder pad, e mesmo assim sofrer uma concussão? É possível acontecer isso? Uhum. Então, uma concussão, o que é que causa a concussão? É o chacoalhar que o cérebro sofre do crânio. Isso pode ocorrer por conta de um impacto recebido na cabeça, diretamente. O nosso cérebro, dentro do crânio, ele não está unido anatomicamente com nenhuma parte do osso do crânio. Então, o cérebro ele não tem uma conexão anatômica direta. É um órgão envolvido por membrana, que são as meninges, e um líquido, que é o líquido cefalorraquidiano. Então, a gente pode fazer uma analogia, como se você pegasse um potinho e colocasse uma esponja com água. A esponja é o cérebro, o pote é o crânio. Então, se você chacoalhar isso, o cérebro vai chacoalhar lá dentro. Esse chacoalhar do cérebro é que causa a concussão. O cérebro ele tem um aspecto gelatinoso. As células neuronais, elas são muito alongadas. Quando isso ocorre, esse estiramento que essas células sofrem, isso causa uma disfunção metabólica nessas células e pode causar microlesões nessas células, que são essas microlesões que estariam associadas aos impactos acumulados durante a carreira e ao risco de lá na frente ele desenvolver uma encefalopatia traumática crônica. Batendo o ponto de novo, não são todos os atletas de futebol americano que desenvolvem encefalopatia traumática crônica. Claro. Né? Então, existem fatores de risco, não somente relacionados à genética, mas principalmente relacionados ao histórico médico deles durante a carreira. Quanto maior for o número de concussões, quanto maior foi a exposição a impactos na cabeça. Tá? E então, eu tô esse chacoalhar que causa a concussão. Aí, complementando a sua pergunta, pode ser um impacto direto na cabeça, mas pode ser um impacto recebido no tronco. Pode ser no shoulder pad. Você pode ter a transmissão dessa força para a cabeça. E você faz um movimento, o cérebro chacoalha lá dentro. Né? Muitas vezes, o evento relacionado ao trauma, ele é associado com o movimento de chicote cervical. Então, muitas vezes, a gente tem no atleta a lesão cerebral e a lesão cervical, que precisa ser precisamente avaliada por um especialista, por um fisioterapeuta especialista, porque ele pode ter sintomas relacionados à concussão e sintomas relacionados à cervical. Mas só quem vai poder fazer o diagnóstico diferencial disso aí é o profissional especialista. Por exemplo, pode ter uma tontura porque você teve a concussão, mas você pode ter uma tontura porque você teve uma lesão de chicote cervical, que é uma lesão de pequenos músculos, ligamentos do seu pescoço, da sua coluna cervical. Você pode ter uma dor de cabeça por conta da concussão, você pode ter uma dor de cabeça por conta da lesão cervical.
Durante a avaliação, a gente consegue saber se é por conta do cérebro ou se é por conta da cervical. Geralmente, quando é a cervical, você tem um comprometimento nela, você tem uma dor cervical, você tem uma rigidez no pescoço, você tem uma dificuldade para olhar para um lado, para o outro, para encostar o queixo no peito. Né? Então, tudo isso é evidência de uma lesão cervical, que pode ter sido associada, que precisa ser acompanhada também, assim como a concussão. Né? Imagina você voltar para o jogo de futebol americano, tendo que dividir a atenção para um lado ou para o outro, para entender a jogada, fazer bloqueio, fazer teco, e você não consegue simplesmente o quê? Olhar para o lado, porque dói o seu pescoço. Como é que você vai conseguir se antecipar ao impacto que você vai receber? Então, isso não é um assunto ainda tão abordado como a gente gostaria de abordar, mas assim, se você tem uma lesão cervical, se tem uma queixa cervical, procure um fisioterapeuta e trate-a. Porque ela vai colocar você sob um risco maior de receber impactos que você não precisaria receber. Então, doutor, todos os especialistas que são, vamos dizer assim, capacitados, treinados para fazer isso, são só fisioterapeutas ou são especialistas de saúde que fazem essa capacitação? Não. São especialistas em várias profissões. Né? Você pode procurar um médico. Por exemplo, se você suspeita que teve uma concussão, você tem que procurar um médico. Certo? Um médico neurologista. Certo? Na NFL, por exemplo, a NFL tem... Os médicos das equipes da NFL são médicos do esporte. Muitos deles têm uma formação mais voltada para traumato-ortopedia e até para cirurgia ortopédica. No Brasil não é diferente. A maioria dos médicos do esporte tem uma formação mais forte em traumatologia, ortopedia e até mesmo em cirurgia ortopédica. Sim. Bom, na NFL, existem 2 médicos independentes, são contratados pela NFL, cada um fica de um lado do campo para ajudar ali na identificação e na avaliação. Todos os 2 são neurologistas. Então, o neurologista é um profissional médico mais indicado para você marcar uma consulta e explicar o que aconteceu com você. Mas, de preferência, um neurologista que esteja familiarizado com o que você faz. No Brasil, a gente tem pouquíssimos nesse nicho, que é a neurologia do esporte. Mas existe essa especialidade dentro da medicina. O neurologista do esporte. Por conta da concussão nos Estados Unidos ser um evento, ser uma coisa mais discutida, mais debatida, existe lei lá nos Estados Unidos que obriga a se ter as condutas corretas, existe um número maior desses profissionais, né, porque o mercado precisa deles. Né? Então pode ser um médico do esporte, pode ser um fisioterapeuta especialista, né? Fisioterapeuta que... O que é um profissional especialista? Não existe essa especialização, eu vou fazer uma especialização em concussão. Não, não existe. Mas é um profissional que já trabalha com isso, um profissional que já está inserido nisso. Um profissional que fez capacitações, existem capacitações fora do Brasil que você pode fazer. Aqui no Brasil a gente tem capacitações que profissionais podem fazer, profissionais de educação física podem fazer nossos cursos. Fisioterapeutas podem fazer os nossos cursos, médicos podem fazer os nossos cursos. Dentre os nossos alunos, a gente tem profissionais de várias áreas. Eu tenho dentistas do esporte como alunos, tenho psicólogos, tenho profissionais de educação física, não tantos ainda quanto eu gostaria de ter, que eu acho que é o público que está mais próximo dali do que vai acontecer com o atleta. Né? Você tá ali, o profissional de educação física está presente em todos os treinos. Né? Seja de futebol americano, seja de luta, na academia de luta. Né? Então, ele é a primeira linha, digamos assim, linha de defesa do atleta. Ele é a primeira linha. De chegar para o cara, eu acho que você não está bem. Acho que você tinha que procurar um neurologista, procurar um fisioterapeuta para dar uma olhada nessa sua cervical, para dar uma olhada nessa sua tontura. Porque tontura, vertigem, você vai ser tratado como? Com fisioterapia vestibular. Você vai fazer uma reabilitação vestibular. Você pode até tomar uma medicação ou outra, mas muitas vezes essas medicações elas precisam ser muito bem discutidas, porque elas não vão na causa do seu problema. Né? Se você tiver uma vertigem posicional paroxística benigna, você precisa de fisioterapia vestibular, senão você não vai ficar bom.
né? Você pode até Sim. tomar a medicação, mas você precisa... então, assim, sendo mais direto, como é que a gente trata uma concussão? A concussão, o tratamento, ele é funcional. Ele é baseado na função. Então, por que a Sim. gente fala tanto do fisioterapeuta? Porque o fisioterapeuta, ele vai trabalhar em cima da disfunção. Da disfunção apresentada pelo fisioterapeuta. Que disfunção é essa? A baixa tolerância ao exercício depois da concussão, a recorrência de sintomas durante exercícios específicos, né? Tanto exercícios aeróbicos, resistidos, mas principalmente relacionados ao gesto do esporte. Atividades de dupla tarefa, que são aquelas que a gente coloca um exercício físico junto com a demanda cognitiva, de diferentes naturezas. Então, um profissional especialista, capacitado, ele sabe que uma atenção sustentada é diferente de uma atenção dividida. Uma atenção seletiva é um outro tipo de atividade de foco e atenção. Onde é que isso está presente em cada momento da atividade esportiva desse atleta? Então, a gente só libera o atleta para treinar, eu só libero meus atletas para voltarem a treinar depois que eles passam por uma sequência de critérios. Eu sei que se ele treinar um tackle, ele não vai sentir, porque a gente já testou isso antes. Eu sei que se ele fizer um sprint, ele não vai sentir, porque a gente já testou isso antes. Então, eu estou seguro de dizer que hoje ele pode voltar. O jogo é uma outra coisa. Quando a gente libera para o jogo, o jogo sempre é uma situação muito diferente do que qualquer coisa que você treinou e de qualquer coisa que você pôde simular ali na tua clínica, no teu consultório. O jogo é um evento à parte. Então, quando a gente libera para o jogo, o atleta ele não está totalmente liberado ainda não. Ele atingiu critérios para voltar para o jogo. Mas se ocorrer alguma coisa nesse jogo, por exemplo, ele teve uma demanda maior, que a gente sabe que vai ter. Ele voltou a sentir dor de cabeça. Ele vai voltar para a reabilitação. Até a gente checar isso aí de uma maneira mais... Então, o atleta ele pode voltar a ter sintomas durante o jogo. Então a gente está falando de duas frentes. A frente, primeiro socorros, vamos dizer assim, do primeiro contato, onde o profissional capacitado ele pode fazer essa identificação do que houve, e um pouco mais à frente, daí sim, um profissional que médico, neurologista ou algo do tipo, correto? Isso. Eu vou te colocar um algoritmozinho, né? No dia do evento esportivo, é mandatório que se tenha profissionais de pronto atendimento. O atleta pode ter uma bandeira vermelha, pode apagar em campo, ou no campo de futebol. Ele pode ter convulsão, ele pode ter formigamento nos membros, dormência, ele pode ter uma série de bandeiras, pode vomitar. São bandeiras vermelhas, sinais de alerta. Ele precisa ir para um hospital, receber o pronto atendimento e ir para o hospital. Esse é o primeiro ponto. O atleta não teve nada disso, mas depois do impacto do capacete ele ficou tonto, né? Quais são os sintomas que caracterizam uma concussão? Dor de cabeça, tontura, náuseas, vertigem, que é a sensação de que está tudo rodando, mas para o atleta, ele já, que não entende essa diferença de tontura e vertigem, tudo é tontura. Sim. E maior sensibilidade à luz, muitas vezes você não consegue olhar para o holofote, que isso te incomoda. Então, às vezes a gente pega o atleta, sob suspeita de concussão, porque ele está assim, na sideline. E a gente chega para conversar, é a luz. Então, vem aqui que a gente vai avaliar você, né? Sim. Muitas vezes a gente detecta que os parâmetros funcionais deles estão diferentes daqueles obtidos na pré-temporada, que é um dos parâmetros que a gente usa para rastrear as concussões que o atleta não reporta sintoma. Então, existe todo um procedimento, né, para se detectar a concussão. O pronto atendimento é imediato, que pega esses casos de bandeira vermelha. Muitas vezes no esporte a gente só vê falar de bandeira vermelha. Futebol, atleta apagou, saiu de ambulância. Mas existem muitos casos no futebol que o atleta bate cabeça, disputando bola aérea, por exemplo, e tem dor de cabeça e continua em campo, porque nem falou que estava com dor de cabeça para ninguém. Então, reportar os sintomas é importante. Reportar uma dor de cabeça, reportar uma tontura, uma náusea, uma maior sensibilidade à luz, até o som do estádio está incomodando, uma sensibilidade ao som, né? Dificuldade de concentração, não estou conseguindo me concentrar nas jogadas.
Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Existe uma triagem que a gente faz, onde a gente faz essa pergunta. Ela faz Sim, parte do questionário que a gente aplica no atleta. Como que você está se sentindo? Você está se sentindo 100%? Se ele responder que não está se sentindo 100%, a gente pergunta por que é que você acha que você não está se sentindo 100%? Ele pode saber responder ou pode não saber responder. Mas se o meu atleta se envolveu num impacto de capacete, ele está dizendo para mim que ele não está se sentindo 100%, eu vou tirar ele de campo. Eu vou tirar ele de campo, ele vai ficar, se é futebol americano, ele vai ficar na sideline comigo por um tempo. A gente vai doutor, conversar, eu vou avaliar, e aí dependendo do que for, a gente volta. Né? Então, assim, ter especialistas nos dias de jogos é extremamente importante para triar isso. Né? Por exemplo, um atleta ele pode chegar para a gente e falar que está tonto, que teve náuseas, não somente por conta do capacete que ele bateu, mas porque ele está jogando num ambiente extremamente quente. A claro, desidratação, ela pode causar isso. Então, mas só quem vai saber isso é o profissional de saúde, não o atleta. Tá? às Então, vezes o atleta não reporta porque ele tem medo de ser tirado de campo. e isso também são dos maiores obstáculos que a gente tem, porque a gente só vai conseguir vencer, isso não vai mudar, a não ser que haja uma maior conscientização do atleta. Ele saber, sim, eu sou importante para o jogo. Mas você colocou um exemplo muito importante aí, que você sofreu um impacto, um capacete ficou tonto, mas você queria jogar porque você sabia que era importante para a equipe. Mas Sim, naquele momento você não conseguia render o que você rende. Será que se não tivesse nem outro mesmo. no seu lugar, não talvez fosse melhor para a equipe e fosse melhor e melhor para você, com certeza, Com de se certeza. resguardar, né? Porque assim, se você sente uma tontura, isso é é sugestivo de que o seu cérebro ele não está conseguindo interpretar adequadamente as informações que chegam a ele, informações visuais, sonoras, para saber te posicionar, entender qual é o teu posicionamento no espaço. Então, você cria uma ilusão do movimento que a gente chama vertigem. Se ele não consegue fazer isso e causa esse sintoma, por mais que você não tenha mais esse sintoma, mas você tem a disfunção. E você vai para o jogo tendo que prestar atenção em um monte de estímulo. Se você é um recebedor, você tem que prestar atenção de onde vem a bola do lançamento do quarterback. Você tem que prestar atenção no marcador para fugir da marcação. O seu cérebro não está em condições adequadas de exercer essas funções plenamente. Você pode até sentir sintoma e pode não sentir sintoma e ter apenas a queda do desempenho. Mas o grande problema é que existe uma síndrome rara chamada síndrome do segundo impacto, que ela ocorre quando você sofreu uma concussão, mas você não se recuperou dela. Sim. E você recebeu um novo impacto e teve uma nova concussão. A gente sabe que 50% dos atletas, eles vão a óbito. E isso ainda é mais significativo quando o atleta é mais jovem. Um atleta adolescente, na casa dos 20 anos. Sim, E que é onde se tem o maior relato de casos de síndrome do segundo impacto, são em atletas mais jovens. sim. E 50% que sobrevive a essa síndrome, sobrevive com sequelas graves. Eles não voltam mais para o esporte. Acabou o esporte para eles. Eles ficam com sequelas graves, Pesadíssimo. compatíveis àquelas que a gente vê num derrame cerebral. Uau. Porque ele simplesmente não saiu do campo. Não porque talvez tenha sido a opção dele, ele não sabia. Mas Às ninguém ali vezes, sabia. Ninguém ali sabia. Então, assim, além do pronto atendimento, que a gente estava falando, é mandatório ter profissionais que sejam especialistas nesse tema, sem dúvida. acompanhando os jogos. Isso é mandatório. Se você fala de welfare, de bem-estar do atleta, de cuidado com o atleta, né? Isso é o Com mínimo certeza. que a equipe pode fazer pelo atleta, é o time que eu falo, os dirigentes podem fazer pelo Sim, atleta e as federações podem fazer pelos atletas. Se você suspeitar que você teve uma concussão, como você citou, o evento você teve tontura, né? sim. Dor de cabeça, sensibilidade à luz, dificuldade para se concentrar, perda de memória, está se sentindo emocionalmente diferente, está com dificuldade para controlar as emoções, isso é um sintoma de concussão. A gente chama de perda da continência emocional. Você quer segurar, mas você não consegue segurar. Uau. Às vezes você cai no choro.
né? Você é uma pessoa que emocionalmente tem uma continência boa, tem um controle emocional bom. Então, por mais que a situação seja adversa, difícil, você está triste, mas você não chora, porque você consegue conter. Quando você perde a continência emocional, você cai no choro. Tem vários casos na NFL de atletas que apresentaram isso. Tem vários casos. Então, isso são sintomas emocionais que são os menos conhecidos da concussão. Mas como a gente está falando de uma lesão cerebral, qualquer coisa a gente pode encontrar. Física, cognitiva, emocional. Então, se você suspeitar que teve, procure um neurologista. Conte para ele o que aconteceu no treino. O neurologista, ele é o profissional que vai fazer o diagnóstico da concussão. Você teve a concussão. A concussão é um diagnóstico médico. Ele vai dizer, você teve uma concussão. Mas é importante que seja um neurologista que tenha uma familiaridade com a concussão no esporte. Então, esse é um ponto importante da gente citar. Mas ele é o profissional indicado por seus sintomas iniciais. Ele vai te passar as orientações importantes. Se necessário, ele vai pedir exames por imagem. Ele vai cuidar dessa parte estrutural e clínica. Mas o ponto importante é o seguinte. O acompanhamento, ele não para no médico. Você procurou um médico para receber um diagnóstico de concussão, mas assim, independentemente de você procurar um médico, você pode procurar ao mesmo instante um fisioterapeuta. Você não precisa, por exemplo, aqui no Brasil, e fora do Brasil assim também, nos Estados Unidos assim também, você não precisa de encaminhamento médico para ir para a fisioterapia. Sim. O que existe é o profissional médico, o profissional clínico, ou cirúrgico, for um cirurgião, ele vai encaminhar o paciente para fisioterapia, porque ele sabe que é importante o paciente ser acompanhado por um fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta ele vai cuidar da sua recuperação funcional. A recuperação de uma concussão, ela é principalmente funcional. Se a gente está falando o que é retornar ao esporte de uma maneira segura após a concussão? Não é não ter mais sintomas. Não ter mais sintomas é apenas uma etapa. Você não vai voltar com dor de cabeça, você não vai voltar com tontura, você não vai voltar com outros sintomas apresentados no dia do trauma. Se você tiver sob acompanhamento especializado. Sim. Certo? Mas os seus sintomas, eles podem desaparecer em repouso. Você está com dor de cabeça hoje, depois do treino, mas amanhã você já não está mais. Você está recuperado? Não. Por mais que você não tenha mais aquele sintoma pode voltar durante o treino. Por quê? Você vai fazer exercício associado a uma demanda de atenção, uma demanda de raciocínio. Então é uma sobrecarga que o seu cérebro vai sentir. E você pode voltar a ter o sintoma novamente. Não teve no treino, mas você pode voltar a ter no jogo, que é uma situação mais intensa. Então você nunca pode deixar a sua recuperação à mercê de algo espontâneo. Você tem que procurar um profissional, um fisioterapeuta que vai te guiar na recuperação funcional. Porque além de não ter mais sintomas, você tem que voltar tolerando o exercício que você precisa fazer, tolerando que eu digo, tanto conseguindo fazer, quanto fazendo sem ter sintomas. A gente tem que avaliar em você se você consegue fazer o gesto esportivo de maneira satisfatória. Então, se você é um atleta, por exemplo, como é que eu faço com os meus atletas? Quando o atleta ele me procura e ele adere ao nosso programa de acompanhamento, eu tenho uma bateria de testes que eu coleto dele na pré-temporada. Eu tenho uma impressão digital clínica e funcional desse atleta. Eu sei como é o gesto, se é um quarterback, eu sei a maneira como ele arremessa, eu tenho isso gravado, eu tenho análise biomecânica do arremesso dele, eu tenho a análise biomecânica do salto dele, com dados coletados de plataforma de força, além de todos os outros dados de função vestibular desse atleta, de função óculo-motor e visual desse atleta, e a bateria de testes que são recomendados pelo Consenso Internacional. A gente usa o SCAT-5 também, a gente usa testes neurocognitivos computadorizados, que inclusive a gente pode fazer no atleta à distância.
Você tem um atleta, por exemplo, na Alemanha, que aderir a um programa desse, a gente tem testes funcionais, óculo-motores e visuais, cognitivos, que a gente faz à distância. Isso ficou ainda melhor durante o período da pandemia, porque as empresas trabalharam mais nisso aí, para desenvolver. Então, o fisioterapeuta ele vai te guiar nessa recuperação funcional. Quando você vai para o fisioterapeuta especialista, fisioterapeuta esportivo, especialista nesse tipo de lesão cerebral, ele vai te liberar para o esporte somente quando você não tiver mais os sintomas, mas você tiver cumprido uma série de critérios funcionais, de testes que ele já tem seu. Né? Eu tenho dados de capacidade de atenção dividida do atleta, de atenção sustentada, quando você tem que sustentar a atenção num alvo, você tem que dividir a atenção com vários alvos, você tem que ter uma atenção seletiva, né, em algo específico, seu tempo de reação ao estímulo visual, dado no campo visual central ou no periférico. Então a gente tem tudo isso aí. E eu sei se naquele momento da reabilitação o atleta voltou para os dados que ele tinha antes de ter a lesão. Então, além de ele chegar para mim, não estou sentindo mais nada durante os exercícios, já consegui voltar a treinar, porque fui liberado para o treino, não estou sentindo nada no treino, mas os parâmetros estão aqui, ó, voltando para o normal. A hora que tiver tudo ok, a gente assina, você volta, e eu sei que você está voltando sob as melhores condições, que é o que a gente quer como profissional de saúde e que é o que você também quer, que eu tenho certeza, de voltar sem ter aquela dúvida de que se você está acumulando lesões que você poderia ter tratado de uma maneira melhor. Então, com certeza. Isso é muito importante, né? Procurar Se você for nos Estados Unidos e Canadá, tem muitos desses serviços. Né? Aqui no Brasil, nós temos uma empresa que presta esse serviço, sim, tanto de capacitação, aliás, quanto o pessoal da de fisioterapia do meu programa, eles se capacitaram com vocês aí, o pessoal da Ford Fisioterapia, fizeram a capacitação com vocês, falaram, vocês são demais. Eu recebi tanta mensagem assim que eu falei, eu precisava falar com esse doutor antes, porque muita gente falou da importância e do prestígio que você tem nessa área. Então, como que é o nome do seu grupo, da sua empresa, e como que o pessoal faz para te achar? Porque é importantíssimo eles saberem aonde procurar isso. Qualquer um que queira entrar em contato comigo, pode entrar pelo meu Instagram mesmo, @Dr. Hermano Pinheiro, ou pode entrar em contato com a Concussion Care Brasil, que é a nossa empresa, e nós lá temos, além de programas de capacitação, né, nós estamos desenvolvendo outros, nós temos vários projetos que serão lançados nos próximos meses, de capacitações específicas para fisioterapeuta, multidisciplinar, com foco em esportes específicos, te ensinando... Existe para coach também? Para qualquer profissional. Atualmente, nós temos um curso que ainda está recebendo inscrições, que é um curso multidisciplinar. Sim. Ele é voltado para qualquer profissional que tenha interesse em concussão cerebral. Inclusive, o link dele está na minha bio. Tem um para fisioterapia e tem esse que é um curso multidisciplinar. E, além disso, a gente tem assessoria para a equipe, consultoria. Às vezes, você é um profissional de saúde. Eu tenho muito atleta que tem um risco grande de concussão, atleta de luta, futebol americano. Eu queria preparar o meu serviço para cuidar melhor desses atletas. Como é que eu posso fazer? Nós temos consultoria. Você pode contratar uma consultoria, a gente vai te ensinar como estruturar tudo isso aí. A gente vai te fornecer instrumentos de avaliação. Nós temos vários instrumentos de avaliação voltados a isso aí. Inclusive, traduzido, se você for buscar na internet, você vai encontrar muitos instrumentos de avaliação, todos em inglês. Nós temos tudo isso em português. Então, a gente vai te munir de ferramentas para você cuidar melhor dos seus atletas. Né? Nós temos assessoria também para a equipe quer ter um acompanhamento específico dos atletas. A gente faz, inclusive, isso à distância. Como eu te falei, nós temos testes que a gente faz, são testes óculo-motores e visuais, então eu tenho como avaliar parâmetros relacionados à tua função óculo-motora, visual, à tua função vestibular,
a tua função cognitiva, né, à distância, e montar um banco de dados seu, além de um banco de dados clínico. Então, uma série de coisas que a gente coleta, de histórico, é uma entrevista que a gente faz com cada atleta, a gente monta um banco de dados de cada um. E aí, quando ocorre um caso, você está lá no Rio Grande do Sul, você está lá em São Paulo, mas você tem esse serviço conosco, né, esse banco de dados conosco. Você é um fisioterapeuta lá em São Paulo, um fisioterapeuta lá no Rio Grande do Sul. Você tem acesso a todas essas informações, você tem como guiar melhor ali a tua conduta. Né? Posso liberar ou não posso liberar o atleta nesse Sensacional. momento para treinar. Sensacional. Então a gente tem Perfeito. assim, a gente tem muita coisa para ajudar quem tem interesse em cuidar melhor de atletas com concussão. A gente tem tudo que é feito no mundo inteiro. Né? Nós usamos o teste neurocognitivo, o mesmo teste neurocognitivo computadorizado que é usado na NFL, na NBA, que é o Impact Test. Nós usamos o mesmo teste, é o teste mais utilizado. Você tem uma ideia, no Brasil, nenhum time de futebol usa esse teste. Eles usam um outro teste, que é de outra empresa, que não é a do Impact. Mas o Impact, você tem ideia, ele foi um teste, que tem uma história muito legal da gente contar, eu sempre conto para os meus alunos. A gente fala de futebol americano, concussão, o Mike Webster, primeiro caso de encefalopatia traumática crônica no futebol. As coisas não começaram depois do Mike Webster. Né? O Mike Webster era o jogador do Pittsburgh Steelers, mas o Steelers, desde a década de 80, na década de 80, o Steelers era o único time da NFL que fazia avaliação cognitiva periódica dos atletas. Uau. E eles usavam esse teste, que foi um teste desenvolvido na Universidade de Pittsburgh, que é o Impact Test, que é um teste, ele é muito sensível. Né? Eu já fiz, e tem pontos que você não consegue ter um score satisfatório se você realmente não conseguir focar. Então ele é muito sensível. Então se você tiver uma dificuldade de foco, de atenção, a gente vai conseguir detectar tudo isso aí. Né? Então o Steelers usa isso desde a década de 80. Né? E depois que ele foi aprimorado, aperfeiçoado, todos os times da NFL usam. Todos. Da NHL, do hockey, usa. A Major League Soccer usa. É o teste mais usado. Então, nós temos isso também. Nós temos muitas outras alternativas. Então, assim, a mensagem que eu deixo, se você quer cuidar melhor, você é um dirigente esportivo. Você quer cuidar melhor dos seus atletas, nós temos um serviço específico para você. Nós temos uma assessoria, nós vamos assessorar vocês em como proceder da melhor maneira possível em relação a esse tema e a esse cuidado com os seus atletas. Você é profissional de saúde, você quer montar um serviço, até mesmo dentro do time. Nós temos uma consultoria, nós vamos te ajudar a fazer isso aí. Nós vamos ter reuniões, discussões, você vai receber instrumentos de avaliação, né, questionários, formulários padronizados que você pode implementar. Né? A gente vai te mostrar como proceder em relação à concussão no esporte. Né? Além da gente conversar sobre possibilidades de você ampliar o seu serviço. Tem equipamentos que você pode, se você quer investir nisso, você pode investir. Né? Por exemplo, eu posso usar uma plataforma de força para acompanhar casos de concussão? Sim ou não? Posso. Por que eu posso? Fazer uma avaliação do equilíbrio, fazer uma avaliação de salto vertical, que hoje a gente fala muito de lesões musculoesqueléticas depois das concussões. Então, tem muita coisa que a gente faz, né? Além de ver se tem sintoma ou não. Esse é um ponto que eu nunca perco a oportunidade de comentar. Esqueça esse negócio de que concussão, recuperação de concussão é apenas não ter mais sintoma. Não existe isso. A gente já sabe há um bom tempo, pelos estudos científicos, que não é assim. Os seus sintomas desaparecem com 6 a 7 dias, mas o seu cérebro, metabolicamente, só se recupera com 30. Então, significa que
Com 4 semanas ainda, você pode ter déficits cognitivos que vão prejudicar o teu jogo, vão te expor a um risco de lesão de joelho, de tornozelo. Não só o jogo, a vida, né, em geral. A vida... Eu já tive casos de atleta que chegou para mim e perguntou: doutor, é normal a gente se sentir estranho depois da concussão? Mas estranho em que sentido? Eu percebo que eu estou tolerando menos as pessoas da minha família. Qualquer coisa é assunto para me deixar nervoso. E ele sabia que ele não era assim. Ele estava achando isso estranho. E isso é um sintoma dos menos conhecidos, porque a gente fala mais de dor de cabeça, tontura, mas são sintomas relacionados às emoções, ao controle emocional, à maior irritabilidade, né? Que às vezes acontece no campo. O atleta continua em campo, ele começou a dividir bola de maneira assim desnecessária. A gente vê, esse cara vai se lesionar já já, porque olha a maneira como ele está fazendo teco nos adversários, né? Sim. Então isso é uma pista ali no dia pra gente, poxa, tem uma coisa, deve ter alguma coisa errada com ele. Ele não é Incrível, assim, incrível. né? Então assim, só quem consegue ver tudo isso é o especialista. E Sim. na nossa empresa nós temos cursos de capacitação para todo mundo. Se você é profissional de educação física, se você é dentista do esporte, se você é fisioterapeuta, médico, psicólogo, nutricionistas, nós temos alunos que são nutricionistas. Eu acho super bacana. Que é uma das áreas que você vê assim, não, nutricionista, mas tem nutricionista do esporte se interessando muito sobre isso. Claro. Então, assim, é para todo mundo. É para todo mundo que lida diretamente com o atleta. Porque você pode fazer uma grande diferença. Não é porque você vai reabilitar esse atleta, ou tratar esse atleta, tratar um sintoma desse atleta. Você pode fazer uma grande diferença porque você estava ali naquele dia e chegou para o atleta e falou: olha, eu acho que você tem uma concussão. Então, se eu sou o técnico do time, você não vai voltar. Você não volta, você não vai treinar mais. Sim. Tá? Eu, quando eu cheguei nos caçadores, eu achei uma coisa muito bacana, que o coach chegou para mim e falou: se você for remover algum atleta e algum atleta chiar, você já faz o seguinte: você segura o capacete na mão, você já chega para atender e segura o capacete. Eu sempre fiz isso. Chega para atender, eu já seguro o capacete. E se ele chiar, você chega para mim e fala. Eu sempre tive esse suporte no Caçador. Achei sensacional. Que eu gostaria que tivessem todas as outras equipes. Deveria, com certeza. Do profissional de saúde ter condições de poder cuidar adequadamente do atleta. Porque o atleta, ele não conhece, ele quer voltar, é natural, ele quer voltar para o jogo. Ele não conhece, ele não sabe os riscos. Muita coisa. Então, assim, é como se fosse uma criança. E nós somos os pais. Nós que temos que cuidar, porque nós que estudamos. Então, nós precisamos ter condições para exercer o nosso trabalho adequadamente. E nós precisamos do interesse dos chefões, que são aqueles que vão permitir: olha, você tem um espaço aqui no time, você vai ter esses recursos aqui, a gente tem interesse sim, né? Vamos organizar um programa aqui, né? Os meus atletas, a gente vai fazer a seletiva cada ano, eles já vão fazer aqui os testes baseline, já vai ter o banco de dados desses atletas. Se eles tiveram a concussão no treino, no jogo, a gente já vai fazer o que tem que ser feito, né? E aí entrar na linha, né, que tem que ser. Então, e a gente não tem ainda no Brasil o cenário que a gente tem no Canadá e nos Estados Unidos, por exemplo. Por que a gente vê que as coisas são bem mais avançadas lá? Porque lá tem lei. No Canadá e nos Estados Unidos tem lei. Se você não tiver um programa de concussão, ou você tiver assessoria de empresas que cuidam desse tema, fazendo o quê? Capacitação de profissional de educação física nas escolas. Né? O NIH tem cursos disso aí. Mas tem muitas empresas. Então, se a instituição esportiva, a escola, não fizer o que tem que ser feito, eles podem ser punidos. Né? Nos Estados Unidos, um profissional de educação física que está aplicando um rugby na atividade física escolar, se tiver um caso de concussão e ele não souber o que fazer, ele pode perder até a licença dele.
Uau. A escola vai receber uma punição. Isso vai refletir sobre o profissional. Então, Sim. porque tem uma lei. Essa lei foi criada depois de 2012 nos Estados Unidos, por conta de um atleta do estado de Washington, o Zachary. Ele tinha 12 anos na época, ele estava jogando futebol americano no colégio, e ele teve uma concussão, ninguém sabia que ele tinha tido uma concussão, ele voltou para o jogo, e aí num evento de disputa de bola, ele caiu, quando caiu, bateu a cabeça, o capacete, do gramado. E aí ele fez a síndrome de segundo impacto. O cérebro começa a inchar rapidamente, ele já levou as mãos à cabeça, a sensação de pressão na cabeça, e ele sobreviveu, mas ele sobreviveu com sequelas neurológicas gravíssimas. Ele não anda sem ajuda, né? Ele tem sequelas musculares, articulares, como aquelas que a gente vê em pacientes sofrendo um derrame cerebral. Eu tenho certeza que os times não querem que aconteçam isso com seus atletas, então acho que é vital os dirigentes, coaches e profissionais abrirem o ouvido e a cabeça, entenderem que a gente está falando de prevenção, a gente está falando de saúde, de vidas. Então, acho que a gente luta tanto para o futebol americano crescer no Brasil. Eu sou brasileiro, não estou no Brasil, estou na Alemanha, mas eu quero muito que o futebol americano cresça ainda mais. Mas o que acontece é que se a gente deixar um caso desses, por exemplo, acontecer dentro do nosso esporte, no Brasil, a mídia vai cair matando negativamente. Ao invés de ajudar a gente, ela vai cair fuzilando, falando que não existe profissional, não existe ajuda, não existe organização. Então, acho que a gente tem que prevenir e olhar com carinho para a concussão, para toda essa situação. E a gente tem a oportunidade de fazer isso, com certeza, com a sua ajuda, ou talvez até de outros profissionais, mas que as pessoas não vejam a importância disso. E na minha época, 10 anos atrás, eu quase não ouvia falar disso, eu não sabia nem de um terço do que o senhor falou agora. E eu queria falar para o senhor, eu tenho algumas perguntas a mais para não ficar tão longo para todo mundo também, mas só para a gente tentar finalizar as perguntas que foram deles mesmo. Eles perguntaram aqui se eles precisam fazer algum acompanhamento a longo prazo após a concussão. Longo prazo ou é só nesses 30 dias? Isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Então, o que é que eu sugiro? Vou colocar um exemplo, e aí se aplica ao futebol americano. Um lutador. O que é que ele faz? Ele luta. Ele tem uma carreira pela frente. Então, ele tem que ter um acompanhamento constante. Por quê? Porque ele faz treino de sparring, de combate livre. Muitas vezes, eu já vi casos de lutadores assim, que é uma coisa que a gente luta para mudar dentro da academia de luta. Mas o lutador, ele sofre uma concussão no treino de sparring que ele fez 3 ou 4 dias antes do combate. Eu, particularmente, espero que da luta dele, ele vai perder. Ele vai perder, porque se ele vai lutar daqui a 4 dias sustentando uma concussão, ele não está no auge da função cognitiva dele, de percepção. Né? Então, a mesma coisa. Tem um atleta de futebol americano. Ele gosta de jogar futebol americano, ele quer jogar futebol americano nos próximos anos, ele quer sair do Brasil, ele quer ir para outro país. Ele pode ter um acompanhamento. É um acompanhamento constante. Ele tem que ser um acompanhamento constante. Tem um acompanhamento constante para quê? Para minimizar o risco dele ter concussões. Então, existem trabalhos que a gente faz para minimizar o seu risco de sofrer uma concussão. Eu treino várias habilidades suas de percepção e de cognição. Percepção a estímulos visuais, auditivos durante exercícios específicos, durante o gesto específico, durante situação de treino, durante situação de jogo. Então, esse trabalho de minimização de risco, que é muito variado, dependendo do teu histórico. Se você já tem uma disfunção vestibular prévia, a gente precisa acompanhar isso, tratar isso, tá? Para você atuar plenamente no esporte. E a outra coisa é quando você tem uma concussão. Então, assim, o trabalho de concussão, ele não começa quando você tem a concussão. O trabalho de acompanhamento de concussão, ele começa antes, muito antes. Como?
fazendo a triagem dos riscos que você tem de sofrer uma concussão no futebol americano, que é diferente do seu colega lá de time. Isso é seu, então eu preciso avaliar isso. Eu preciso coletar um banco de dados funcionais e clínicos seus, em relação ao que você já teve antes, para avaliar o risco que você tem. Fazer intervenções precoces para melhorar a tua capacidade perceptiva, cognitiva, relacionada à execução dos gestos do esporte, ao exercício físico, né? Sempre focando na questão do aparelho vestibular, da função oculomotora e visual, que são áreas abordadas pelo fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta vestibular, ele avalia não somente o teu aparelho vestibular, tuas queixas de tontura, de náuseas, dor de cabeça, mas a tua função oculomotora, que precisa estar plena e sem provocar sintomas quando você faz movimentos com os olhos, porque isso pode acontecer num treino. Quando você precisa fazer um movimento alternado, rápido, nos olhos, para mudar de marcador para marcador. Você está ali você é um homem das linhas defensivas, você está dividindo a atenção ali com o que está no teu campo visual central, no teu campo visual periférico. Então a gente avalia uma série de fatores funcionais seus para a gente ver se você tem um risco maior ou não de sofrer uma concussão. E aí você faz um trabalho prévio de minimização desses riscos. Uma outra coisa é quando você sofre a concussão. Quando você sofre a concussão, você vai entrar num protocolo. Se afastar no dia, 2 dias no máximo de repouso, sem fazer nada de exercício, sendo acompanhado, né? Os 2 dias, o consenso internacional, ele preconiza isso. No máximo 48 horas de repouso físico e cognitivos relativos. Mas não significa que o atleta fica na casa dele ou na minha. Eu estou em contato constante com ele e com os familiares. Como foi o dia hoje? Eu tenho um diário de cada atleta meu. O que aconteceu no dia 1 pós-trauma, o que aconteceu no dia 2 pós-trauma. Aí ele tentou assistir televisão e aconteceu isso. Eu tenho tudo registrado. Tudo. Então, depois de 48 horas, ele já tem que estar no meu consultório para a gente começar a tentar fazer o exercício aeróbio, seguindo um protocolo específico que a gente tem. Existe um teste que a gente faz de esforço físico, que não é correr na esteira naquele protocolo de rampa, não. É um protocolo diferente, que é voltado para a trauma cerebral, que a gente usa para avaliar a tolerância que ele tem ao esforço físico na bicicleta e na esteira. Então ele vai ser acompanhado, ele tem que ser acompanhado diretamente. Mas aí que entra a grande questão. Eu não vou conseguir fazer nada de excelência com o meu atleta concussionado se eu não tiver avaliado ele lá na pré-temporada. Por quê? Porque eu preciso comparar. Eu não vou conseguir comparar, eu não vou ter dados dele, eu não vou ter dados dos testes cognitivos que eu te falei, da função vestibular, oculomotora, de dados relacionados a testes físicos que a gente faz, de diversos aspectos funcionais que a gente avalia para ver, nossa, ele está agora com parâmetros semelhantes ao que ele tinha antes. Se eu não tiver esses dados, eu só vou ter o quê? O relato do atleta, se ele tem ou não sintoma. Faz uma bicicleta aqui, conseguiu? Não, eu senti dor de cabeça. Então, vamos diminuir a intensidade, fazer mais tempo. Mas eu só vou ter sintoma. No dia que esse atleta quiser assim, não, eu não vou mais dizer que eu estou sentindo dor de cabeça. O que eu vou fazer? Se eu não tenho nenhum dado funcional. Porque é natural que o atleta queira voltar mais rápido. Sim. Mas eu, como profissional de saúde, tenho que estar preparado para fornecer o melhor serviço para ele. Então, ele tem que não ter mais sintomas, é óbvio que ele não tem. Mas ele não tem que ter mesmo. Né? Sim. Mas eu não vou ficar dependente desse relato. No nosso serviço de acompanhamento, nós não somos dependentes de relatos de sintomas. A gente só libera o atleta para voltar para o treino, a equipe contratou nossa assessoria, quando ele atinge os parâmetros funcionais pré-temporada. E aí você tem um documento que é feito com todos os resultados, todo embasado e assinado aqui. De acordo com a evidência, ele está pronto para voltar. Então, o acompanhamento com um especialista
ele tem que ser constante, enquanto você estiver exposto ao risco. Né? Incrível, incrível. Quando você é um atleta da NFL, você tem a equipe de saúde do time. O Miami Dolphins, você tem os médicos do Miami Dolphins, você tem os athletic trainers, os fisioterapeutas do Miami Dolphins. São os profissionais que são da equipe e são responsáveis por cuidar de você nesse sentido. Sim. Então eles vão coletar todos esses dados, eles têm esses bancos. Entendeu? Então você tem que... Sim. E quando você não tem isso na sua equipe, você pode optar por contratar empresas que fazem isso. Aqui no Brasil nós fazemos isso, mas fora do Brasil tem Canadá, Estados Unidos, tem muitas empresas que fazem isso. Tá? Sim, incrível. Eu realmente não sabia que isso era algo que a gente poderia começar antes, né? Hoje aprendi e acho que tem muito mesmo equipe. Acho que não sei quantas equipes o senhor trabalha, mas dezenas ou centenas de equipes que não têm esse suporte de profissionais que são capacitados para fazer isso e deveriam estar de olho aqui nas informações, porque isso realmente algo que é saúde pública, saúde do atleta. Como eu falei, né? O atleta não sabe por ignorância, né? Ou ele tem o ego de querer jogo e daí não sabe das consequências. E como o senhor mesmo disse, tem aquela do segundo impacto, né? Como que é o nome síndrome do segundo impacto. Isso, e que pode levar até a óbito. Então imagina a importância de tratar, de cuidar. Uma curiosidade minha, sempre que existe uma concussão, o atleta tem que sair ou não? Sim, sempre que tiver uma suspeita de concussão. E o que é uma suspeita de concussão? O atleta se envolveu, lógico que tem um evento de colisão, pode ser na cabeça, pode ser no corpo, pode ser uma queda. Já tive casos de atleta que sofreu concussão porque caiu. Caiu, bateu o capacete no gramado. Apresentou um sinal, perdeu consciência, teve convulsão. Ele teve uma postura que a gente chama postura tônica, que ele cai e estende assim o membro superior. Sim. Ou ele pode ser os dois, pode ser um superior e um inferior do mesmo jeito, como o Mahomes teve há 2 temporadas atrás, na NFL. Acho que é pertinho da final lá da divisão dele. E tirou uma grande polêmica, porque os caras queriam liberar ele para o jogo, né? Que até foi liberado sob um argumento fraco. De que tinha sido um nervo na cervical, e esse nervo não existe para causar esse sinal que foi apresentado por ele. Não existe um nervo que cause uma postura tônica no atleta. Né? É um cérebro, é a concussão. Então, convulsão, perda de consciência, vômito, dor de cabeça muito intensa, que vai aumentando. Tudo isso é bandeira vermelha. Tem que sair direto para o hospital. Né? Apresentou um sinal desse, ou um sintoma. Basta um sintoma. Basta o atleta chegar para mim e dizer, eu estou com dor de cabeça. Ele está sob suspeita de concussão. O que é que se faz? Remove. Né? O consenso internacional de concussão no esporte, ele recomenda que, na dúvida, remova o atleta. Ele não fala de confirmação, até porque uma concussão só pode ser descartada depois de um processo que leva 48 horas. Porque você pode ter sintoma no dia, o meu atleta teve dor de cabeça no dia, mas no dia seguinte ele está com muitos outros sintomas. Por quê? Porque ele foi tentar assistir televisão em casa, ele foi tentar fazer atividades do dia a dia dele lá na casa dele, ele tentou voltar para o trabalho, é um atleta amador, foi trabalhar. Ele começou a ter outros sintomas. Então, a concussão ela não pode ser descartada imediatamente. A gente pode pegar a suspeita. Basta um sintoma, remove o atleta. Todos os casos suspeitos de concussão devem ser removidos. Então, a gente tem uma empresa, que é a Concussion Care Brasil, que nós recebemos todo tipo de profissional de saúde que tem interesse em cuidar melhor dos seus atletas, equipes que querem ter um programa específico. Então, o primeiro ponto de trabalho nosso é a capacitação. Nós temos cursos de capacitação, nós temos novos projetos que serão lançados logo nas próximas semanas, para áreas específicas.
Então, o primeiro ponto que a gente abraça vocês é isso, mostrar o que é e a importância de se cuidar adequadamente. Bom, Sem dúvida. capacitei, fiz o curso. A gente tem outros serviços, tem consultoria, você quer montar esse serviço na sua clínica, tem assessoria, a equipe quer colocar um protocolo de concussão dela, independentemente se tem ou não. Quando você tem um protocolo de uma liga, por exemplo, a NFL tem um protocolo, todas as equipes usam o protocolo da NFL. Mas isso não quer dizer que na equipe lá, o Philadelphia Eagles, não tem um médico que pensa de uma maneira ainda mais criteriosa do que o médico do Miami Dolphins. Que a gente está falando de uma lesão que é diagnosticada clinicamente. Sim. Então, o profissional clínico faz toda a diferença. Se o médico do Miami Dolphins falar o seguinte, o meu atleta não volta porque eu acho que ele teve uma concussão, ele não volta, quem decide sou eu. Ele não volta. Né? Então, se o outro médico do outro time falar, eu acho que ele pode voltar, e o médico independente da NFL também achar, aí ele volta. E os atletas voltam na NFL com concussão? Voltam, a gente tem vários casos aí. Eu já postei vários casos aí de atletas que deveriam ter saído e não saíram. Sim. Um dos casos mais emblemáticos dos últimos anos foi o do Tom Savage. Eu não lembro exatamente o time que ele jogava, mas ele caiu, ele sofreu um saque, né? E ele convulsionou. Ele convulsionou e depois de um tempo ele voltou para o jogo. Né? Então, como é a conduta na NFL? O atleta é avaliado pelo médico da equipe e pelo médico independente. Se os dois acharem que ele não teve, ele volta. Se o médico da equipe achar que ele não teve concussão, mas o neurologista da NFL achar que teve, ele não volta. A palavra final é do médico da NFL. Mas às vezes acontece dele voltar. Para quem entende o protocolo da NFL, tem muitas falhas, por sinal, entende por que os atletas voltam. O atleta é avaliado numa tenda, ele é avaliado numa tenda azul, que é uma avaliação super rápida, que eu acho que poderia ser bem melhor do que é. Mas ali ele pode passar. Ele pode dizer que ele não está sentindo nada. Já teve atleta da NFL que depois falou que mentiu durante a avaliação na tenda azul para poder voltar. Porque o protocolo é falho da NFL. Né? Só que por que outros casos não acontece isso? Porque o médico lá vai achar. Não, eu não estou acreditando no que ele está falando, não. Então vamos lá para o vestiário. Aí no vestiário segue uma outra avaliação. Terceira etapa da avaliação é no hospital. Quando tem uma bandeira, ele vai para o hospital. Tá? Mas o protocolo é falho. Então, a equipe colocar um protocolo é importante. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhum protocolo. Não tem nenhum protocolo aqui. A gente não tem nenhum esporte. Tem um da CBF, mas a CBF é uma coisa que poderia ser muito melhor do que é. E tem condição de ter, porque nós temos profissionais no Brasil com condições de contribuir bastante para se ter um protocolo bom no futebol. Né? Mas tem todo um cenário do futebol em específico. Né? Eu pensei que era só falho em esportes que estão amadores ou semi-pro, mas o senhor está me falando aqui que vários esportes, quase todos, não têm um protocolo correto ou não tem um protocolo? Todos têm protocolo. O que é um protocolo? O protocolo é uma política. É uma política. Quando acontecer isso, o que é que a gente vai fazer? E quais são os critérios que eu tenho para adotar se isso aconteceu ou não? Tá? Então, todo protocolo é falho. Todo protocolo tem uma falha. Tem protocolos que são melhores do que os outros. Tá? Hoje em dia, o protocolo da NFL, mesmo com falhas, é melhor do que muitos outros esportes. Uma das coisas que a NFL tem, que saiu na frente em relação a todos os outros esportes, é limitar o impacto, o contato nos treinos. A NFL é o único campeonato que tem isso. Limita a exposição a impactos nos treinos. Tem um tempo que ela permite que as equipes façam treino full contact ali durante a pré-temporada e durante as semanas do campeonato. Agora que o rugby começou a fazer isso. No futebol se discute o quê? Limitar o número de cabeceios de bola durante os treinos. Né? Então, o protocolo é uma política. O que é que a gente vai fazer no cenário aqui do nosso esporte? Quando ocorrer uma concussão,
Então, é um documento que é escrito por especialistas. Geralmente são especialistas da liga, né? No caso Sim. da NFL, da NBA. Sempre eu posto uma coisa ou outra. Eu estou um pouco mais afastado das postagens, às vezes cansa muito, a gente fica muito na rede social, mas sempre tem uma mensagem importante que eu ainda estou colocando, porque o objetivo é mostrar, olha, veja só como é que está acontecendo aqui. Né? Sem dúvida. A gente fala muito da NFL, o protocolo da NFL tem muitas falhas. Da NBA tem falhas. São protocolos bons, mas tem falhas. Sim. Como é que se corrige isso? Melhorando. Abraçando as evidências científicas. Então tem potencial para melhorar. No futebol, quando a gente fala, é que a gente vê que não tem muita vontade de se mudar. Se anuncia uma coisa porque tem uma pressão da mídia, tem uma pressão da sociedade. Aí anunciar, vai ter substituição temporária. Cadê a substituição temporária no Campeonato Brasileiro? Estão se falando em segundo tempo. Então, são coisas assim que quem é da área sabe que deixa a desejar muito. Com certeza. Né? Mas não é culpa do médico, do time, não é culpa... É questão de dirigente mesmo. Né? Que é quem manda nas coisas. Então, a NFL só mudou por conta da pressão que ela recebeu. A NFL foi obrigada a criar um fundo de amparo aos ex-jogadores. A indenizar não sei quantos ex-jogadores da NFL. E continua indenizando. A World Rugby está fazendo isso agora. Sofrendo processo para indenizar os atletas. Daqui a pouco a FIFA está sofrendo também. Eu já assisti uma palestra de membros da equipe médica da FIFA falando que a concussão que ocorre no futebol é diferente da concussão do futebol americano. Não tem o menor sentido. É uma das coisas que eu já vi na minha vida que tem o menor sentido. Né? E até na época teve um médico da NFL se manifestou. Falou que não é necessário, achei sensacional o que ele falou, que não é necessário se ter estudos para se concluir que bater cabeça não é um bom negócio. Então é lógico que uma batida de cabeça no futebol, disputa de bola aérea, não é um bom negócio. Então, vamos limitar isso, evitar que isso aconteça frequentemente, pelo menos nos treinos. E quando acontecer, o que a gente vai fazer? Isso é um protocolo. A evidência científica está aí. Quando a gente fala profissional especialista, ele está por dentro de tudo isso. Se você procurar ele, você vai ter o melhor acompanhamento que você pode buscar. E isso não quer dizer que seja igual ao protocolo. Protocolo, a gente tem que entender que protocolo é política. Protocolo é política. Então, se você está num campeonato e a sua equipe e o campeonato não tem um protocolo, a sua equipe pode ter um protocolo. Porque o dirigente da equipe achou, não, a gente vai cuidar sim dos nossos atletas. E aí como é que faz? Contrata uma empresa para fazer isso para vocês. Elaborar um protocolo, você vai receber um documento, ó, o que é a concussão, quando é que você vai suspeitar que ocorreu uma, se acontecer isso, o que é que você vai fazer? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Vai encaminhar para quem? Quem que você precisa ter na equipe? Que tipo de profissional você precisa ter na equipe? Como é que vai ser a sequência das coisas? Então, tudo isso você consegue com uma assessoria. Nós temos esse serviço também. A equipe aqui no Brasil, de Curitiba, Cuiabá, quiser entrar em contato com a gente monta tudo. Monta tudo. Você vai saber exatamente o que é que você vai fazer. Independentemente se o campeonato tem ou não protocolo. Sim. Né? É como se você fosse fazer uma consulta com um médico e você vai pegar a segunda opinião. Então, nós temos no Brasil esse serviço. Né? Então, se você quiser se capacitar, conhecer melhor, entender o que é, porque você ainda não entende a importância, e você quer, de fato, colocar isso em prática. Você quer colocar isso no teu consultório, você quer colocar isso na equipe esportiva que você é dirigente. A gente ajuda você em todos esses passos. Para você entrar em contato com a gente. Eu, como coach, eu falaria para os atletas e até para os outros coaches, primeiro de tudo, né, o que você pode fazer é se capacitar. Então, atleta, procure saber se o seu time tem alguém capacitado. Se não, pressione aí a comissão técnica, né, o seu time em geral, para que tenha pessoas que possam cuidar de você
caso de acontecer uma concussão, algo do tipo, porque, querendo ou não, se você sofrer e não souber o que fazer, pode acarretar vários problemas que a gente citou aqui. Segundo, coach, técnica adequada em relação a bloquear e taclear, né? Isso aí a gente conversa bastante sobre bloqueios e tackles. Isso realmente, né, tirar a cabeça do contato, né? E, se possível, quando o atleta tem a condição e investir em equipamentos. Eu não sei se você tem algum nome, alguma sugestão, mas eu sei que existem capacetes de 50 e outros de 200. Eu sei que os de 200, eles têm uma proteção, uma almofada mais resistente, mas eu não sei ao certo qual a diferença. Sei que sim, tem mais amortecimento quando tem um almofado mais, vamos dizer assim, preparado e estudado para isso, né? Então, isso é um ponto importante que você colocou, né? Então, eu sou preocupado de acabar minha bateria aqui, porque a gente já está perto de 1 hora, vamos né? finalizar já. E você falou um ponto muito importante. Capacete é importante, mas capacete não previne concussão. Capacete, ele vai prevenir de você ter uma fratura de crânio. Então, você tem que usar capacete. Ele vai prevenir você ter um corte no seu rosto, e principalmente fratura de crânio. Mas concussão, capacete não previne. Por mais que ele tenha amortecedor. A gente sabe que esse é um desejo das empresas. Da Riddell, por exemplo. Então, a gente vê a tecnologia, os capacetes da Riddell melhorando a cada instante. Tem capacete com sensor. É legal, é ótimo. Mas o diagnóstico da concussão, ele não é através do sensor. Ele é através da clínica. Com certeza. É preciso ter um protocolo clínico de avaliação. Então, assim, capacete, isso é uma mensagem importante. Não previne concussão. É extremamente importante de usar, mas não previne concussão. Isso não quer dizer que você está usando capacete e você é imbatível. Você vai sair batendo capacete. Não, você não é imbatível. Você não é indestrutível. Quanto menos você bater capacete, melhor. Com certeza. E se precisar bater, se bateu, aconteceu, fica atento aos sintomas e reporta os sintomas para o profissional de saúde que está te acompanhando. Ponto importante. Perfeito. Capacete não previne concussão cerebral, embora seja muito importante. É que tem uma... Assim, eu não sei como posso chamar isso, é meio que uma frase do futebol americano, bater capacete, né? E isso sugere ao fato de você ir para disputa e etc. Só que o pessoal acha bonito. E na minha época era muito bonito. O capacete está todo riscado, rasgado, enfim, destruído, porque mostra que você é intenso. Só que ao mesmo tempo mostra a quantidade de vezes que você bateu a cabeça e que possivelmente você teve uma concussão. E um ponto importante, já que a gente está terminando, é que a gente está falando de concussão, que são os impactos que você recebe e que geram um sinal clínico, um sintoma clínico, que a gente precisa que seja reportado. Então, concussão é isso. Mas todo o impacto recebido na cabeça, ele conta. Na sua vida e a longo prazo. Todo o impacto. Existem casos de encefalopatia traumática crônica em ex-atletas de futebol americano que nunca foram diagnosticados com a concussão. Nunca. Nunca foram diagnosticados com a concussão. Uau! Então a gente sabe que não são apenas as concussões. Todos os impactos repetidos na cabeça contribuem a longo prazo para déficits cognitivos e doenças neurodegenerativas. Então, quanto menos você bater o capacete, melhor. O que a gente sabe é que isso não vai deixar de existir no esporte. Isso vai acontecer. Mas o mais importante é, quando acontecer, a coisa certa seja feita. Tá? De avaliação adequada, sair do jogo, entrar no protocolo de recuperação, ser acompanhado, ter critérios para voltar de forma mais segura. Isso é o mais importante. Né? Show. Doutor, eu tenho uma última pergunta e essa pergunta é muito importante. Se o senhor pudesse falar agora, aqui nessa live, gravada, mundo, e todo mundo ouviria o que o senhor vai falar agora. E a mensagem que o senhor passaria a todos que envolvidos no esporte, na modalidade de futebol americano e outras, o que o senhor falaria sobre a concussão, né, e sobre o cuidado em relação a isso? A mensagem importante é a seguinte: toda concussão é séria, não existe concussão leve, moderada e grave, toda concussão é séria. Procure conhecer os sintomas
E, na dúvida, não fique no jogo. Na dúvida, saia do jogo. Se tem um profissional te acompanhando ali, já reporta para ele. Se não tem, saia do jogo e procure um que seja especialista. Tá? Você pode ouvir várias opiniões, né? Você pode ter o profissional da tua equipe, mas você pode procurar uma segunda opinião. Então, assim, cuidar de si é importante para todo atleta que treina, tem objetivos. Então, a saúde é muito importante. Todo o impacto na cabeça conta. Todo impacto na cabeça, na sua carreira, vai fazer uma diferença a curto e principalmente a longo prazo. Então, não trate isso como se fosse algo que não é importante, porque ele é. A gente está falando da sua vida daqui a alguns anos, da sua vida, da sua qualidade de vida, da sua relação com seus familiares. Quem acompanha ex-atletas com esses históricos se comove muito de ver que eles muitas vezes não lembram nem da própria carreira. Eles não lembram, eles só conseguem lembrar quando eles assistem vídeos sobre a história deles. No Twitter, eu tenho um público muito diferente do Brasil. No Twitter, meu público ele é mais internacional, de professores dos Estados Unidos, Canadá, profissionais que trabalham com isso, atletas. E tem relatos muito motivos lá de atletas que só conseguem lembrar quando eles assistem a vídeos da carreira dele. Né? Tem atletas que me seguem lá que são do futebol australiano, que é muito parecido com o rugby. Então isso é muito triste. Isso muda a tua relação com as famílias. Você pega casos aí da NFL que aconteceu com esses atletas, né? O Junior Seau, né? O próprio Mike Webster. Então, hoje em dia, existem muitos documentários que abordam esse aspecto. O Aaron Hernandes, tem um documentário no Netflix com Aaron Hernandes. Já vi todos. Né? Então, assim, todo impacto faz diferença. Se teve uma concussão, tem que tratar. Né? Tem que tratar. Sintomas e a função. Recuperação funcional é a mensagem importantíssima de retorno. Retorno não é clínico. Não tem mais sintoma. Não, isso é importante. Mas é funcional. A pergunta que tem que ser respondida é: você tem condições de voltar a treinar, sim ou não? Por que você tem e por que você não tem? Quem vai responder isso é o profissional de saúde que está te acompanhando, o fisioterapeuta, que é o profissional responsável por cuidar da disfunção que você apresenta. Uau! Certo? Incrível! Doutor, eu agradeço demais a oportunidade de conversar com o senhor, de aprender. Isso não foi uma live, isso foi uma aula. Eu espero que realmente mais atletas técnicos, comissão técnica e dirigentes abram a cabeça, né, para entender disso. E eu, com certeza, fazendo parte do futebol americano, eu vou divulgar isso. E agradeço demais esse tempo que o senhor deu para a gente aqui. E é isso, vamos continuar conversando. Tenho certeza que essa mensagem é muito importante e que o senhor vai ajudar muitas equipes e atletas no futebol americano e em outros esportes também. Certo. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que quiser voltar a falar do assunto, sinta-se livre para me chamar. Vai ser uma honra voltar e falar mais um pouco sobre isso. Mas quem tiver interesse pode entrar em contato direto comigo no Instagram, @Dr. Ermano Pinheiro, ou através do nosso canal no Instagram da empresa, também da Concurso Care Brasil, e conhecer as ferramentas que nós temos para ajudar você aí na sua capacitação e na prestação de serviço que você quer fazer para os seus atletas. Tá? Então a gente está à disposição de vocês aí. Com certeza, eu vou colocar as suas redes sociais e, né, as contas aqui marcado e vou também divulgá-la porque é extremamente importante e vital para a carreira de todos os atletas. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Desejo para o senhor um ótimo final de semana. Para você também, eu que agradeço a oportunidade. Foi uma honra estar aqui com você, um papo muito legal. Então, estamos aí. Caso vocês precisem novamente, vai ser uma honra novamente também. Nos vemos. Um abraço. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.